Estamos dando continuidade à série de programas sobre relações intergeracionais de depoimentos. O tema de hoje é Encontro de Olhares. Os entrevistados escolhidos foram a professora Leia Maria Guzmão Tomás de Aquino, professora aposentada da Faculdade de Educação da UF, com experiência em orientação educacional nas redes pública e particular, e atualmente atua como colaboradora no NUPEC, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Currículos. E, do outro lado, nós temos um estudante de jornalismo da UF, Patrick Rosas, que nesse momento está dando a sua contribuição como bolsista aqui junto da ASP-UF. O nosso prazer em receber vocês, dois representantes de diferentes gerações em nosso programa. E nós colocamos que o título é Um Encontro de Olhares. Que olhares são esses? Bem, eu vejo assim, entre situações, esses olhares pertencendo a ciclos diferentes da vida, desde a infância, adolescência, juventude, maturidade e a velhice, De forma que eu considero da maior importância que esse encontro ele esteja sempre sendo, dizer assim, pensado e estimulado, Porque cada etapa tem suas características próprias, sua beleza própria, suas necessidades, e acho que é só nesse tipo de entrosamento propiciado, estimulado, na nossa sociedade que a gente vai conseguir ter uma harmonização do conviver desses diferentes ciclos da vida. E você, Patrick? Eu acredito que esses olhares são importantes para a gente compreender a vida em diferentes etapas que a gente passa e mostrar a diferença entre as gerações que existem contra o conceito que ele tem de futuro e de sociedade, aquilo que ele espera da vida dele, e que a gente percebe que em cada etapa da vida é bem diferente. O jovem ele tem uma expectativa de futuro muito maior e uma percepção de tempo que é diferente do idoso, e a partir dessa relação entre as diferentes faixas etárias, acho que pode acrescentar muito, tanto para o idoso com o jovem, quanto o jovem pode transmitir ao idoso também muita coisa importante. É o mundo e as pessoas, É o mundo e as pessoas, o espaço, e nesse espaço a construção desse conteúdo que é feito através das relações. Com certeza. E quanto mais, eu acho que quanto mais as gerações se relacionarem, mais rico será esse espaço. Exatamente. Eu penso também assim, que é muito importante a gente ter, assim, a estimulação desse tipo de encontro, desse tipo de convivência, como o Patrick disse, Porque uns aprendem com os outros, E de forma que a gente fica assim um pouco assustado vendo hoje em dia, as coisas assim muito estratificadas, muito, em separado, porque a dificuldade, de estar estimulando essa experiência desse encontro está sendo muito grande, Tempos muito roubados, de vida infantil, que ficariam em contato, com outros mais jovens, e dos jovens e dos infantis, às vezes também, com os mais velhos, e é uma sociedade que está devorando esse tempo da construção dessas histórias. E isso precisa ser, assim, sensivelmente observado e estimulado. Como está sendo o encontro dessas diferentes gerações nesse mundo contemporâneo,
infância, a adolescência, o adulto, a terceira geração, a terceira idade, a velhice. Como está sendo esse encontro aqui? Eu, reforçando o que a professora Léa até falou, e uma concepção que é, acho que minha e da juventude em geral, é que esse estilo de vida que a gente tem hoje e as redes sociais e tudo, acho que contribui um pouco para que não haja muita interação entre o jovem e o idoso. Porque eu acredito que as pessoas se fecham mais nos grupos de mesma faixa etária, e apesar de a internet propiciar uma troca maior entre pessoas que estão em diferentes partes do mundo e tudo mais, eu acredito que ela também exclui um pouco o jovem do convívio com o idoso. Porque essa tecnologia ela revolucionou o tempo e o espaço. O que é o tempo, o que é o espaço hoje? Uma vez que você manda um e-mail, chegou na mesma hora do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo que aproximou, ao mesmo tempo as pessoas ficam muito mais ligadas à máquina e esquecem o que está ao lado delas, o outro. Fala um pouquinho sobre essa tecnologia. Eu acho que você falou um ponto muito importante pelo seguinte, eu acho que a riqueza, não é, do mundo digital é incontestável. Penso que você superou distâncias, você, sabe, parece que tem o domínio de uma máquina do tempo, como ele disse. Você está aqui, você está em contato com um apelo que vem do outro lado do mundo, você está em contato com pessoas, né, que você antes levaria dias ou, né, semanas para poder contactar, encontrar. Então isso é inegável. Só que eu vejo que nada substitui, né, como o próprio nome do programa indica, esse encontro de olhares. É a questão do face a face, do toque, né? Porque isso é insubstituível. A expressão da face, né, no rosto, né, os seres humanos, o olhar, ele traz coisas, né, que nada substitui. E isso eu vejo que está sendo estrangulado. Eu observo, por exemplo, meus netos, crianças e jovens, por mais que nós, na família, tenhamos muito critério com controle do uso dos aparelhos, eu vejo que eles às vezes estão na mesma casa e cada um com o seu, né, aparelhinho, se comunicando muito mais com outros do que entre eles próprios, a ponto às vezes de não saber o que o irmão vai fazer ou que, né, a mãe ou o pai, né, disseram ou, né, tinham necessidade de trocar em algum momento. Então, acho que isso é uma coisa que está sendo assim meio, vamos dizer, avassaladora e tomando espaço de uma proposta de contato mesmo, sabe, face a face, toque afetivo, e isso me preocupa muito. E você, Patrick, que viveu, está vivendo nesse mundo dessa tecnologia vibrante, como jovem, o que você pensa sobre isso? Como eu falei antes até, eu acho que a troca hoje, devido à tecnologia, é bem menor. Mas, de certa forma também, aquilo que a gente vai até discutir depois, essa coisa da mercantilização da vida na metrópole ser muito agitada e os pais não poderem mais conviver com os filhos, eu acho que os avós estão pegando um pouco o espaço, e aí acontece um pouco dessa troca entre essa geração, entre os netos e os avós. Eu acredito que a minha geração não pegou tanto isso, pegou isso mais no final, mas a próxima certamente vai ter uma troca bem maior do que está acontecendo com essa agora, que está um pouco excluída, muito na rede social, muito convivendo com outros jovens apenas, e esquecendo um pouco, e rechaçando até, algumas vezes, tudo que não se refere ao grupo etário dele. Eu vejo assim, por exemplo, eu sou daquela época em que ainda se escrevia cartas. E nas cartas que eu escrevia, eu colocava o meu sentimento, o meu coração. Hoje, quando eu escrevo os e-mails,
os e-mails são mais informativos. Apesar de atualmente estarem muitos e-mails que se colocam assim, ilustrações maravilhosas, né? Mas eu sinto falta daquela colocação do sentimento, né? Daquela colocação do sentimento. Queira ou não queira, eu acho que você, quando troca informações através de um aparelho, no caso, já existem uns bem intimistas, né? Você tem só na palma da mão. Mas tem também essa coisa de você estar com, né, o seu laptop, seu computador, e alguém está passando e tal. Eu considero isso, que acho até que é uma crise própria, né, de um momento de minha geração, com toda essa avalanche de tecnologia que chegou. Mas eu tenho essa mesma dificuldade que você, porque quando é algo que eu quero passar, um sentimento bem intenso e íntimo, eu preciso, aquele meu momento, de lápis e papel ainda, né? É a mesma coisa, por exemplo, que o Skype. O Skype te recupera a face, o olhar, mas é um passando, é o outro chegando, o outro interfere, se não com você, interfere com quem você está falando. Então há uma quebra da intimidade. Mas acho que essas coisas a gente pode ir vencendo pelo exercício, né? Outro dia aconteceu um fato muito interessante, a minha netinha me pôs nos jogos lá, o Clube Penguin, e eu não tinha muita agilidade para montar a pizza saía correndo e eu com, né, o molho atrás, o queijo, e eu falei, a vovó não tem essa rapidez que você consegue isso aí. Aí ela falou assim, vovó, não liga não, você não é assim muito, né, rápida nessas coisas ainda, mas você é maior em carinho. Então, um pouco dessa experiência que o Patrick falou, né, quer dizer, a convivência que está sendo necessária, né, da geração do ciclo infantil com nós, de idosos, pela ausência dos pais, pela perda de uma qualidade de vida, né, pelo excesso, né, de solicitação de trabalho, de girar essa roda mercantil, né, que está movendo o mundo. Então eu vejo isso, nós estamos cumprindo um papel com a infância. E não sei como será nas próximas, né, gerações, e isso aproxima. Mas eu ainda tenho um clamor muito grande, que eu penso que isso tem que estar pensado, sabe, e tem que estar sendo incentivado, esse contato de gerações, como mesmo uma política mesmo, sabe? Nas instituições socioeducativas, tanto formais como informais, penso que esses espaços têm que começar a serem produzidos que caminhem por esse encontro, sabe? A professora Leia já começou a entrar no que vai ser o nosso... Não, está ótimo, a motivação para o nosso segundo bloco. Continue conosco, telespectadores, porque vamos ter, dentro de instantes, o segundo bloco desse nosso programa tão interessante. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense, nós vamos continuar com a professora Leia Aquino e com o nosso estudante de jornalismo, Patrick Rosas. Né? E o tema é o encontro de olhares entre gerações. E
vamos iniciar esse bloco perguntando a vocês que observações vocês fazem a partir da experiência de suas próprias vidas, nos lares, no trabalho, enfim. Como é esse encontro de olhares? Eu acredito assim, para mim, pelo menos a minha experiência pessoal, é que eu convivi muito com meus avós em casa e agora que desenvolvendo esse projeto como de extensão aqui na ASP, eu posso conviver um pouco com pessoas mais idosas. E para mim, eu consigo, na minha vida, eu tive essa troca. Mas eu acredito que para a maioria, pelo que eu falei da questão da tecnologia, veio a tirar um pouco essa troca que existia. Eu estava até conversando com a professora Leia antes, ela me mostrou fotos. Antigamente havia aquela reunião no portão de casa, aquela reunião do que todo mundo se encontrava, então o avô encontrava o neto, ali pelo menos 3 gerações ali, e hoje não existe mais. Hoje você chega em casa, seus pais chegam em casa muito tarde, você está na faculdade, você tem escola, tem trabalho, e isso tirou um pouco. Mas para mim, pelo menos, eu consigo ter essa troca pela minha experiência pessoal. E eu acredito que é muito importante ter, porque a maioria das pessoas, essa visão, essa troca faz com que você perceba as diferentes etapas da vida de uma forma diferente, aquilo que as pessoas têm a passar para você. Porque o jovem tem uma visão que eu acho que é muito negativa, uma visão do idoso, do envelhecimento muito negativa, que é a questão do culto à juventude, que eu acho que existe hoje na sociedade e que eu acho que é muito fruto dessa falta de troca entre gerações. Se esquecendo que cada idade tem a sua beleza, né? Exatamente. A sua beleza tem o seu conhecimento, tem a sua contribuição. O que Patrick colocou, eu vejo assim, que se encaixa um pouco naquilo que eu vinha falando anteriormente, né? Que é como ele disse, existem as experiências pessoais, até pelo tipo de famílias constituídas, não é? Lares mais harmoniosos e tal. Nem toda a infância, nem toda a juventude vive esse tipo de experiência, né? Principalmente na nossa sociedade, está brutal, está violenta. E a criança fica muito, então, ao abandono, né? E o jovem fica, às vezes, também criando uma esfera de um egoísmo muito próprio, né? De que só está com o seu grupinho, com os seus iguais. Então, por isso é que eu insisto nisso, que eu acho que, no caso, tanto a instituição formal, né, que é a escola, como outros espaços da sociedade, né, eu acho que tem que ter incentivos nesse sentido, de proporcionar uma experiência que saia do privado, do pessoal e que seja coletivizada. Né? A gente vê muito isso nos espaços do interior do Brasil, não é? Com cultura popular muito própria. Eu vivi em várias regiões, Nordeste, Norte, e isso acontece. Então, há folguedos, há festas e aquela confraternização em feirinhas, e que jovens, né, idosos, todos adultos estão sempre juntos. Nas culturas, né, de outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, as coisas são um pouco mais estratificadas, como a gente tem um pouco dessa cópia desse modelo. Condomínio dos idosos, né, setor de lugares em que, né, não pode entrar criança, mas na Europa a gente vê que esse tipo de experiência coletiva, ela é cuidadosamente ainda incentivada e preservada. Então, por exemplo, períodos de temperatura mais amena, os festivais que congregam todos na praça, e aí você vê a criança tirando a idosa para dançar na roda, o idoso tirando a menina, sem que isso tenha uma caracterização de qualquer coisa, não é, errada, e todos dançam de mãos dadas e cantos coletivos. Meu filho mora na Itália, eu tive a ocasião de viver essas experiências, e não eram turísticas, porque eu não estava
em ônibus de turismo nem em grupo. Então eu sinto falta disso, principalmente nos grandes centros urbanos. Essas coisas se perderam. As escolas estão criando agora um pouco Dia dos Avós, um encontro para os avós irem, tomarem um chá, contarem assim alguma coisa, mas são pontuais, não é? O exercício disso, motivado, incentivado, a gente ainda tem muito pouco. E vocês, principalmente a senhora como orientadora educacional, né? A senhora vê alguma pedagogia escolar que poderia alavancar esse trabalho? E você também, Patrick, como jovem, que pode ser feito na escola para realmente propiciar isso? Pois é, eu, meu tempo como orientadora e também como docente, né, formando orientadores e também formando professores, porque eu atuava também na formação do magistério, o que eu vivi como, assim, né, na prática, dentro do chão da escola, e meu chão de pesquisa continua sendo o cotidiano escolar. Eu sempre procurei alavancar projetos com os meus companheiros, né? Às vezes eram meio assustadores, porque não só de tentar promover esse tipo de experiência coletiva, convocando fora das datas, né, de calendário, às vezes pessoas da comunidade ou família mesmo, né, para trocarem informações e experiências com a garotada, mas até entre eles próprios, porque hoje eu vejo, por exemplo, esse mal que está da atualidade do bullying, né? Então eu vejo assim, eu propus uma vez um espaço curricular, né? Onde as séries se encontrassem, dos pequenos, que até entre as etapas da infância, você está tendo certo separatismo exacerbado. Então, eu propus esse encontro, e até me achava um pouco louca. Como vai botar classes de idades diferentes no auditório? Ora, havendo segurança, não há problema, né? E a experiência deu muito certo, e a partir daí foram convocadas pessoas da comunidade, né, de diferentes faixas etárias, e que vinham colocar temas e experiências, e todos se interessavam, né? Porque você só aprende quando você exercita, né? Se você está com uma criança pequenininha pela mão, você tem que andar devagarinho. Se você está com um idoso pelo braço, você tem que andar devagarinho. A velocidade que o Patrick disse do jovem, né? A pressa de estar agilmente em todos os cantos, como é que ele vai harmonizar, não é, esse encontro, né, de olhares com as outras gerações, se ele não tiver um exercício disso? Como é que você vê isso, Patrick? Até voltando do que a gente estava falando antes, eu acredito que para ver essa troca que deve acontecer realmente, tanto pedagogicamente quanto eu acredito que é uma questão de meio de comunicação e tudo, é a propaganda que se faz da questão do envelhecimento e tudo mais. Porque é muito comum hoje a gente ver veiculado na imprensa e coisa, na mídia, os filmes e tudo, uma imagem depreciativa do idoso, aquilo que até voltando ao que eu falei, que é o culto à juventude. E esse culto à juventude a gente vê bem claramente em novelas, por exemplo, e geralmente maltratando idosos, e tem aquele termo pejorativo, e faz com que o jovem rechace não só o idoso, mas tudo que representa o idoso, na verdade. Porque se você é jovem, se você gosta de bossa nova, por exemplo, provavelmente alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, essa é música de velho, você não deve ouvir isso. Então isso que deve haver para, acho que mudar essa mentalidade depende muito das instituições culturais, o meio de comunicação, a escola, tudo que forma o cidadão. Acredito que... Olha, a luta pela qualidade de vida dos brasileiros e essa convivência intergeracional, né? A vivência da ausência e a providência dos contatos. Como é que vocês veem isso nesses momentos finais do nosso programa?
Eu penso que exatamente é uma luta comum, né, a qualquer geração. E isso eu acho que tem que ser incentivado por, sabe, todas as vozes, em todos os espaços, porque nós dependemos uns dos outros, né? E viver com dignidade é um direito de todos, não é? Em qualquer ciclo da vida. Então, eu penso que é uma bandeira que tem que ser permanentemente, vamos dizer assim, agitada, não é? E sempre lembrada, e usar a mídia, instituições para que isso ocorra. Eu concordo com o que a professora Léa falou, assim, acho que a gente evoluiu tanto no progresso científico e tecnológico e para ter uma qualidade de vida melhor, e exatamente o que a gente consegue é ao contrário, porque a gente não consegue mais ter contato, não consegue ter mais vida preso em engarrafamento e toda essa questão da metrópole que prejudica muito a nossa qualidade de vida mesmo. A gente batalha tanto para ter uma vida melhor e acaba tendo uma vida ruim. Estamos terminando o nosso programa, mas gostaríamos de ouvir as últimas palavras da professora Léa e do nosso querido Patrick. Bom, eu tenho a agradecer pela oportunidade do convite, né? Foi uma experiência nova, né, da qual eu nunca havia participado, mas que me entusiasmou bastante. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com os dois professores e a oportunidade de debater um tema interessante como esse. Eu acho que não acaba aqui. Acho que esse é um debate que a gente deve levar aí para a vida, né? É uma questão muito importante esse debate entre as gerações, e dizer, acho que não só para os jovens, mas acho que para todo mundo que não deve rechaçar a convivência. Eu acho que você ganha muito, agrega muito, usando o termo que está em moda aí, agrega valor. Se você conviver com gerações diferentes, eu acho que é muito importante para a sua formação e para a sua vida. Que você, telespectador, continue com essa vibrante debate começado aqui sobre esses olhares sobre as diferentes gerações, né? Porque isso poderá melhorar a qualidade de vida do seu mundo. Com certeza. Recuperar tempos roubados, né? E você, telespectador, continue conosco, porque nós vamos continuar debatendo esse programa, esse trabalho intergeracional nos nossos próximos programas. Entre em contato com a UF, com a ASC, através do nosso site, telefone e mesmo aqui na nossa sede, que nós existimos para servir a comunidade. Muito obrigada.